Bom, Paraná Pesquisa traz os últimos levantamentos da corrida presidencial e aponta que Lula e Flávio Bolsonaro já têm empate técnico. E também esse mesmo número ocorre se a disputa fosse com o Tarcísio. Ou seja, não está nada fácil para o presidente Lula, e Lula já vê bem de perto a sua possível derrota nas corridas presidenciais de 2026. Eu vou trazer e detalhar um pouquinho esses números para você aqui rapidamente. Lula lidera o primeiro turno, mas empata com Flávio Bolsonaro num possível segundo turno com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que essa pesquisa ela foi feita do dia 25 ao dia 28 de janeiro. Vamos aos números. Lula, no eventual primeiro turno, o presidente Lula tem 39,8%, seguido por Flávio Bolsonaro com 33,1%. E na disputa com Tarcísio, Lula teria 40,7% dos votos e Tarcísio 27,5%. Nós podemos ver aqui logo em seguida nós temos Ratinho Júnior com 6,5%, seguido de Ronaldo Caiado com 3,7%. Mas eu quero me ater aqui com você nesses números aqui entre Lula, Tarcísio e Flávio Bolsonaro. Apesar de Flávio ter sido apontado por Jair Bolsonaro em tão pouco tempo, nós já vemos aqui que Flávio Bolsonaro já encosta no Lula. E já no eventual segundo turno, vamos ver aqui embaixo os números, num segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, nós já podemos ver aqui o empate técnico. Isso, Lula 44,8% dos votos e Flávio Bolsonaro 42,2%. A margem aqui fica por 2,2, então nós já vemos aqui o empate técnico sim bem apertado entre Lula e Flávio. Aqui também nós podemos ver num segundo cenário, Lula também com empate técnico com Tarcísio. Lula 43,9% e Tarcísio 42,5% dos votos, das intenções de votos. Não é isso? Então, o que nós já podemos ver aqui, minha gente? Deixa eu voltar aqui. O que nós já podemos ver aqui? Nós já podemos ver que realmente, segundo os números que estão sendo indicados para nós, não só nessa pesquisa, mas onde está uma pesquisa de rejeição, nós vemos a rejeição do Lula lá em cima. E quando nós unimos a rejeição com os números de um empate técnico aqui agora, no eventual segundo turno, tanto com Tarcísio quanto com Flávio, nós já vemos Lula assim extremamente desgastado. Nós precisamos lembrar que Lula ele está com a máquina na mão, ele está com o governo na mão. O Lula, o ano passado, ele gastou milhões de reais com marketing. Ele gastou milhões de reais para promover a sua pessoa, promover o seu governo, principalmente com a Globo. A Globo já é do Lula, comprou o SBT, e nós vemos o Lula gastando com internet, em anúncios do governo na internet, bilhões e mais milhões. Ou seja, ele tem a máquina na mão, ele tem o poder na mão, ele tem a máquina estatal na mão para poder fazer propaganda. E nós temos visto Lula fazendo comício antecipado nas suas inaugurações. Ninguém fala muito disso, mas na eleição presidencial da última vez, nós vimos o Alexandre de Moraes interferindo nessas ações de Bolsonaro, e que o Bolsonaro não era nem metade do que o Lula é, do que o Lula faz, Bolsonaro não fazia. Mas por muito menos, nós vimos toda hora Alexandre de Moraes indo lá e interferindo, falando que o governo estava usando a máquina, usando o governo, entendeu? O dinheiro público para poder se promover e fazer comício antecipado. Nós não vemos isso acontecendo com o Lula hoje, e o Lula está fazendo isso descaradamente, Mas o que nós já podemos tirar disso? Que a eleição vai ser acirrada esse ano, e que Lula não tem vida fácil, e que eu e você que somos da direita, nós temos que continuar batendo nisso, porque nós não queremos que esse governo continue, porque esse governo, na verdade, não governa para o povo, ele governa para os dele. E depois de ontem, veio para a mídia aí a ligação de Lula com Vorcaro, do Banco Master. E passou um pouco batido ontem, mas ontem apareceu na mídia uma notícia que o Lula tinha um contrato, o governo do Lula, Ministério da Saúde, tinha um contrato de milhões com uma empresa onde tem o maior acionista, o Vorcaro.
uma empresa que produz insulina. Passou batido ontem isso, mas eu creio que nós não vamos vir falar disso aí para o futuro, porque foi assim bem descarado. Eu tenho certeza que isso ainda vai voltar à tona. Pessoal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que você acha? Você acha que Lula vai ganhar as eleições de 2026? Ou é Flávio Bolsonaro? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.